Abre a tua Bíblia aí, você que está em casa, em Hebreus capítulo 12. Abre a tua Bíblia. Nós vamos ler um versículo e na sequência nós vamos ler sobre a história deste homem de Deus, George Whitefield. Aleluia. Como tem sido edificante para mim estudar sobre esses homens de Deus, ler sobre eles e compartilhar com vocês aqui nessas noites. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12 diz a palavra do Senhor: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo peso e de todo pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aleluia! Eu iria dizer para você dizer a pessoa que está do seu lado aí, mas corra com perseverança. Existe uma carreira proposta para você, existe uma carreira proposta para mim. E o Senhor diz para mim e para você nessa noite: corra com perseverança. Sabe, irmãos? O versículo que a gente leu nesse momento vai dizer o seguinte: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunhas. Hebreus 11 vem antes desse versículo e vai falar sobre vários homens de Deus. Vai falar de homens que marcaram a história, começando, Senhor, desde os primeiros heróis da fé e vários profetas que Deus usou de forma tremenda e extraordinária. Sabe, eu quero falar sobre um homem de Deus que não está no livro de Hebreus 11. Não está em Hebreus 11, mas poderia estar. Sabe, ele não está porque ele viveu em uma outra época. O nome desse homem é George Whitefield. Eu vi a pregação de um homem de Deus chamado Steve Lawson e ele dizia: com certeza George Whitefield poderia estar naquela galeria dos heróis da fé. O versículo que nós lemos diz que nós temos uma carreira que nos está proposta e uma grande nuvem de testemunhas que nos rodeia, sabe? É como que eles tivessem corrido, completado a carreira e estivessem no final, na linha de chegada. Eu vi John Piper falando isso na conferência da Consciência Cristã, lá em Campina Grande. E ele dizia como se eles tivessem terminado a corrida e estivessem lá do outro lado, na linha de chegada, dizendo: vamos, Daisy! Vamos, Daisy! Você consegue! Vai lá, David! Vai lá, Alex! Vai lá, Mateus! Carmen, socorro! Vocês conseguem, Natália! Eu estou aqui torcendo por vocês! É como que essa grande nuvem de testemunhas tivesse completado a carreira e estivesse lá esperando por cada um de nós e dizendo: vem! Vem, não desiste, não retrocede. Nessa luta contra o pecado você ainda não resistiu até o ponto de derramar o próprio sangue. Vamos, resista até o sangue. Não retroceda, não pare. Olhe firmemente para Jesus, o autor e consumador da vossa fé. Imagina George Whitefield do outro lado, olhando para você, chamando pelo seu nome, dizendo: não pare, não pare, vai valer a pena, continue e prossiga. Nós vimos antes de ontem que Jerônimo Savonarola, ele foi enforcado, ele foi queimado em uma fogueira, para que eu e você hoje pudéssemos ter esse evangelho. E tantos homens sofreram tanto pela causa de Cristo, para que essa palavra pudesse chegar até mim, até você. E agora é a nossa vez, agora é o nosso momento de correr com perseverança, de não retroceder, de clamar por avivamento, de olhar para aqueles que vieram antes de nós e dizer: eu quero aprender com eles, eu quero viver o legado que eles deixaram para mim e eu não vou retroceder no nome do Senhor Jesus. Vem comigo, vamos ler um pouco da história desse homem de Deus chamado George Whitefield. Em chamas por Deus é o título. Eu quero começar essa leitura dizendo: no ano... Aleluia, glória a Deus. No ano e meio antes de navegar até a América, George Whitefield pregou a multidões em quase todo lugar que ia. Tinha apenas 22 anos, mas seu nome se tornou conhecido em todas as casas por toda a Inglaterra. Era homem de oração, compaixão e verdadeira humildade. Desde sua primeira mensagem, após sua ordenação até o final da sua vida, Whitefield manteve um único alvo: ganhar almas. Entre os sermões, ele gastava boa parte do tempo aconselhando e orando com pessoas que estavam convictas de seu pecado. Era chamado de
o despertador e o que trouxe o fogo, aleluia! O Deus que respondera com fogo nos dias de Elias estava operando através de George Whitefield. E esse mesmo Deus que operou na vida de George Whitefield está operando nessa noite, na minha e na sua vida, para que o fogo de Deus possa se alastrar por toda a nossa geração. Amém? Glória a Deus. Quando pararam em Gibraltar, Whitefield pregou para os soldados e pessoas da localidade. O auditório rapidamente aumentou de 300 para 1.000 pessoas. Ao chegar a Geórgia, Whitefield começou o trabalho do Senhor, mas 3 meses depois precisou voltar à Inglaterra. Enquanto Whitefield estivera na América, John e Charles Wesley mantiveram vivas as chamas sagradas em sua terra. O encontro dos três, com a chegada de Whitefield, pode ser chamado de lançamento oficial do poderoso movimento de Deus de avivamento na Inglaterra. Nós estamos lendo quando o avivamento chegou na Inglaterra. Whitefield ele decidiu pregar para as pessoas mais humildes, mais simples, os mineiros, aqueles que trabalhavam nas minas de carvão. Então ele vai para um distrito ali da Inglaterra chamado Bristol e ali ele vai pregar o evangelho na cidade chamada Kingswold. Para falar a verdade, Kingswold, ele começa a pregar ao ar livre. Não havia esse costume de pregar ao ar livre naquela época. E muitas igrejas fecharam as portas para Whitefield porque ele começou a pregar que as pessoas precisavam nascer de novo. Ele começou a pregar que muitos pastores daquela época precisavam nascer de novo. Que muitos líderes religiosos precisavam nascer de novo. E eles ficaram enciumados, eles ficaram chateados. E muitos ficaram aborrecidos com Whitefield. E fecharam as portas da pregação do evangelho para ele. Mas ele não sossegou, ele não parou. Ele começou a pregar ao ar livre. E ele foi pregar para os mineiros, para aqueles que viviam trabalhando nas minas de carvão. E a Bíblia diz, ou melhor, a história diz que o seu público era inicialmente de 200 pessoas. Passou a 5.000 pessoas. Chegou a 20.000 pessoas. Às vezes, quase toda a congregação chorava convicta, conforme descreve o escritor. Ele descreve da seguinte maneira: lágrimas abundantes marcavam com riscos brancos as faces enegrecidas dos que saíam das minas de carvão. A verdade é que quando Whitefield pregava, o evangelho era trovejado aos corações e eles eram compungidos ao arrependimento e em lágrimas eram levados a Deus, porque eram convencidos da necessidade de nascer de novo e de ter uma vida transformada pelo poder de Deus. 30.000 pessoas se reuniram ali para ouvir sua primeira mensagem. O cântico das pessoas podia ser ouvido pelos campos, e a voz de Whitefield era tão clara que podia ser estendida a mais de 1,5 quilômetro de distância. Todas as classes de pessoas, dos nobres até os mais pobres, se reuniam para ouvi-lo. Muitas vezes os nobres escutavam de dentro de suas carruagens, enquanto o povo comum sentava no chão. Aqui fala do momento quando ele vai pregar em Kennington Common, esse é o nome do local. O poder de Deus se manifestara naquele lugar. 30.000 pessoas se reuniram para ouvir ele pregar. E a história diz que por 1,5 quilômetro dava para ouvir a sua voz de maneira nítida. Vamos ver o que mais Deus fez através desse homem de Deus. Muitas portas se fecham, como eu falei para vocês. Ele prega para um público de 10.000 pessoas. Depois desse público passar a 60.000 pessoas. Em um momento, ele pregou em determinado local. Ele pregou para 15.000 pessoas de manhã. E à noite para o dobro dessa quantidade. No entanto, essas milhares ficaram em pé tão silenciosamente que alguém poderia pensar que apenas 50 pessoas estavam presentes. A verdade é que o Espírito Santo ministrava ainda mais pelas mensagens calmas de Wesley que pelos sermões impetuosos de Whitefield. E numerosas pessoas caíam ao chão como atingidas por um raio. A história diz que Whitefield pregava de uma maneira muito eloquente, de maneira muito poderosa. Como um raio a sua pregação caía aos corações. Mas ainda mais o poder de Deus se manifestava na vida de John Wesley, de acordo com Wesley Duell. John Wesley pregava de maneira mais calma, de maneira mais branda, mas o poder de Deus também se manifestava de forma gloriosa sobre a vida dele. Nós iremos falar posteriormente de forma específica sobre a vida de John Wesley. Prosseguindo aqui,
a história mostra que Whitefield ele volta para Boston, onde prega para 20 mil pessoas que o escutam. E mais uma vez, ele busca levantar ofertas para o orfanato que ele fundara. Ele, em vários lugares que chegava, ele levantava ofertas para esse orfanato, para cuidar de muitas crianças. E eu quero falar ainda sobre esse jovem ganhador de almas. Whitefield havia conseguido muito durante esse breve tempo. Ele ainda tinha apenas 25 anos. Em setembro ele voltou para Boston, pregando para 4 mil pessoas e no domingo seguinte para 15 mil, na praça central da cidade. A população total de Boston era de 10 a 12 mil pessoas. Em uma reunião, o clérigo de Boston o cumprimentou. Estou triste por vê-lo aqui. Whitefield replicou. O diabo também está triste. Ele continuou até Cambridge, onde foi recebido por uma multidão de 7 mil pessoas. Por onde Whitefield passava, uma multidão de pessoas iam para ouvir ele pregar o evangelho. Whitefield chegou a Northampton, onde Jonathan Edwards pastoreava. O despertamento por Edwards começara em 1737, e quase toda pessoa da cidade, jovem ou mais idosa, tinha sido impactada por esse avivamento. Toda a cidade estava cheia da presença de Deus. Através do evangelho pregado por Jonathan Edwards e de Tennant, as pessoas tiveram um impacto do Deus. Como é que eu posso dizer? Deixa eu ler aqui pra gente, para não ficar nas minhas palavras. Eles haviam enfatizado o terror de Deus, o juízo e o lado mais tenebroso da mente calvinista. Mas Whitefield pregava as consolações de Deus, os privilégios de seus filhos e o derramamento do Espírito sobre os crentes. Em vez da aflição contínua pelo pecado, as pessoas agora experimentavam uma renovação espiritual. Quando Whitefield pregava, um evangelho terno positivo de restauração era pregado. Amém? O impacto do Whitefield sobre as igrejas na colônia americana foi fenomenal. As igrejas congregacionais na Nova Inglaterra foram avivadas. As igrejas presbiterianas e batistas dos estados centrais receberam novo poder e força. As colônias mistas do sul da colônia tiveram novo zelo e foram energizadas. Que obra maravilhosa! Os sermões publicados de Whitefield conduziram à fundação da Igreja Presbiteriana da Virgínia e além. Os batistas da Virgínia do Sul e do Sudoeste construíram sobre os fundamentos do seu ministério. Whitefield não organizou igrejas a partir dos resultados da sua pregação, mas o seu ministério preparou o caminho para os zelosos pregadores itinerantes de Wesley, que vieram alguns anos depois. Whitefield é tremendamente usado, poderosamente usado para preparar o caminho para muitas outras pessoas que viriam depois dele. Que obra maravilhosa! Tem mais algumas coisas que eu quero ler com você sobre a vida de Whitefield e como o poder de Deus foi poderoso para usá-lo, para impactar a sua geração, o seu povo. O interessante é que Whitefield conseguiu marcar tanto a Inglaterra como a América. Ele visitou pelo menos 12 colônias, de 13 colônias que haviam na América, ele pregou em pelo menos 12 colônias. Ao mesmo tempo, Deus usou ele para trazer avivamentos sobre a Inglaterra, sobre a Grã-Bretanha e sobre a América. Ele passou boa parte do seu tempo viajando em navios para cumprir o ID do Senhor, pregando o Evangelho e trazendo avivamento. Amém? Glória a Deus. Durante o tempo em que Whitefield esteve na América, o fogo do avivamento continuou a brilhar na Inglaterra. Deus usou os irmãos Wesley em Londres, Howell Harris no país de Gales e Benjamin Ingram em Yorkshire. Quando Whitefield retornou à Inglaterra, as diferenças doutrinárias entre ele e John Wesley ficaram mais evidentes. No começo, muitos a quem Whitefield pregara anteriormente se recusaram a escutá-lo, escolhendo seguir Wesley. Contudo, Whitefield e os Wesleys permaneceram bons amigos. A verdade é que a história mostra que Whitefield passou a seguir uma doutrina muito mais calvinista e John Wesley uma doutrina muito mais arminiana. Mas eles continuaram sendo amigos, continuaram se assistindo e continuaram buscando a Deus juntos, de forma poderosa. Em 8 de julho, Whitefield chegou a Cambuslang, onde pregou à tarde para grandes multidões e novamente à noite. Aqui vai falar sobre públicos que
foram ouvir o Whitefield. 30 mil pessoas se reuniram para ouvir o seu sermão dominical. E depois que ele terminou de pregar, as pessoas não quiseram ir embora e continuaram naquele ambiente para ouvir o outro pastor pregar. Estando presentes entre 30 mil e 50 mil pessoas. Muitos tinham vindo da Inglaterra e da Irlanda. O avivamento de Cambuslang sacudiu toda a Escócia e propagou seu fogo por todo o país. Em 13 de outubro, em Kilsyth, 12 ministros presidiram um culto de comunhão que durou de 8h30 da manhã até 8h30 da noite. 22 cultos separados de comunhão foram realizados. Whitefield relatou: vi 10 mil pessoas tocadas em um momento, alguns de alegria, outros em prantos, alguns desmaiando nos braços de amigos. Amém? Que obra maravilhosa! E a gente já está terminando a nossa história de hoje. Deixa eu ler mais para você. Ele pregou em Boston e arredores por 3 meses, com uma audiência média de cerca de 2 mil pessoas a cada vez. Viajou por vários lugares. Deus enviou avivamento aos índios Delaware mediante as orações e o ministério de David Brainerd. Whitefield chegou a Bethesda em janeiro de 1746. Em diversas ocasiões ele pregou e o avivamento de Deus chegou de forma extraordinária. E vamos pular, vamos adiante para a gente concluir. Em 2 meses, ele pregou 90 vezes para aproximadamente 240 mil pessoas. Whitefield inaugurou seu primeiro tabernáculo em Bristol, mas voltou repentinamente a Londres ao ouvir falar da doença grave de seu amigo John Wesley. Wesley sarou e viveu ainda mais 40 anos. Ele estava pregando, Deus estava se movendo de forma extraordinária. Mas quando ele soube que seu amigo John Wesley estava doente, ele deu uma parada em tudo e foi visitar o seu amigo. Esse John Wesley, homem de Deus, que nós falaremos sobre ele de forma mais detalhada, sarou, ficou bom e ainda pregou por mais 40 anos. Como Deus usou esses homens, como Deus quer usar a mim e a você. Olha para a vida de John Wesley. Olha para a vida de todos os outros que vieram ali na época dele. Olha para o avivamento que Deus trouxe através dele e olha para a sua vida. Talvez você diga: eu não sou capaz, eu não tenho capacidade. Realmente você não tem capacidade. Você não pode fazer nada. Mas o poder de Deus que habita dentro de você pode causar um rebuliço aonde você estiver, sabe? A Bíblia diz lá em Atos 17:6 que esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Sabe por que eles transtornaram o mundo? Porque o poder de Deus estava sobre ele. O apóstolo Paulo diz que há tesouro em vasos de barro. Você é apenas um vaso de barro, mas existe um tesouro dentro de você, que é o próprio Espírito Santo dentro de você. A Bíblia diz que a esperança da glória é Cristo em nós, é Cristo em vós. Que esse mundo que aguarda e geme pela manifestação dos filhos de Deus possam ter uma resposta minha e sua de avivamento, de transformação, de restauração, de mudança de vida e de um impacto sobre a sociedade no nome do Senhor Jesus. Vamos concluir a história de George Whitefield no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deixa eu ler aqui. Por Deus, Whitefield havia queimado em chamas até apagar. Whitefield fez parte da elite de homens do fogo de Deus, como Wesley e Finney. Aonde quer que fosse, fluía uma poderosa corrente do Espírito de Deus. O avivamento e a colheita faziam parte integral do ministério fiel e zeloso de Whitefield. Que Deus nos conceda mais homens de fogo como George Whitefield. Sabe, irmãos, eu quero concluir. Homens de Deus. Eu acabei de ouvir uma pregação sobre Whitefield de Steve Lawson, que ele afirma que depois do apóstolo Paulo, George Whitefield foi o maior evangelista que nós já tivemos. Charles Spurgeon fala sobre Whitefield como alguém que foi tremendamente usado por Deus. Como alguém que era poderoso em suas palavras, um homem de Deus tremendamente usado. Com um dos maiores evangelistas que já houve sobre a face da terra. E olha que Charles Spurgeon é chamado príncipe dos pregadores, talvez o maior pastor mestre que já existiu sobre a face da terra. Martyn Lloyd-Jones fala que ele foi o maior pregador que a Inglaterra já teve. E se eu não me engano foi Martyn Lloyd-Jones que falou, Dr. Martyn Lloyd-Jones que falou, que perto de Whitefield
as pessoas era como se estivessem meio vivas. Muitos existiram, mas George Whitefield, ele viveu de fato e fez da sua vida como alguém que queimou pelo Senhor. George Whitefield teve a sua vida consumida de amor por Deus e pelas vidas. Foi um grande pregador do evangelho que marcou a história da igreja. E eu quero deixar esse desafio para mim e para você. Que a vida de George Whitefield, talvez um dos maiores evangelistas que esse mundo já teve, possa inspirar a mim e a você. Com 22 anos ele já estava ordenado, pregando o evangelho, pregando a salvação, pregando a transformação, a regeneração. E você hoje tem sido tocado e impelido pelo Espírito de Deus para pregar o evangelho de Deus aos corações. Amém?